Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para realizar a consulta da malha fina com o seu CPF. Eu sou Israel Brasil, especialista em regularização de CPF e CNPJ aqui do escritório contábil Regulariza Brasil. O primeiro passo para realizar a consulta da malha fina com o seu CPF é acessar a página inicial do ECAC. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar do seu celular ou do computador. Na página inicial, você vai ter duas opções para acessar o sistema do ECAC. Por meio da senha Gov ou pelo código de acesso e senha. Como a senha Gov fornece mais detalhes no sistema da malha fina do que o código de acesso, nós vamos usar a senha Gov nesse vídeo. Caso você não tenha criado ainda a sua senha Gov, eu vou deixar um card aqui na descrição desse vídeo ensinando como você faz para criar a sua senha Gov, ok? Agora, se você já criou, mas não lembra dessa sua senha, não esqueceu, perdeu, eu vou deixar aqui esse outro card ensinando como você faz para recuperar a sua senha, ok? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em entrar com GovBR. Pronto, então ele vai abrir essa outra tela aqui do GovBR e vai pedir o número do CPF. Eu vou digitar aqui o número do CPF. Após digitar o número do CPF, a gente vai clicar aqui em continuar. Ele vai pedir agora a senha, eu vou colocar a senha. E depois entrar. Pronto. Agora, um detalhe importante. Se você acessou, colocou sua senha, recuperou e apareceu essa tela aqui para você, não fique preocupado não. O que acontece? Para você acessar o sistema, a sua senha ela tem que estar no nível ouro ou prata. Se ela não tiver nenhum desses dois níveis, ouro ou prata, você não vai conseguir fazer essa consulta com a senha Gov. Mas não te preocupa, eu vou deixar aqui mais um card ensinando como é que você faz para elevar o nível da sua conta para que ela seja ouro ou prata. Aí você consegue acessar. Agora vamos fazer novamente o login, clicar em entrar e pronto. Já apareceu, já logou na tela. Existe um detalhe interessante aqui, que como você está acessando do celular, esse acesso está sendo do celular, as informações que vão aparecer vão ser apenas essas. Vocês vão clicar aqui nesses três pontinhos e vai clicar nessa opção para computador. E ele vai abrir esta nova tela que você vai poder fazer a consulta. Dê um zoom na tela e aqui em cima em localizar serviço, clique nessa opção e escreva meu. Quando você escrever meu, vai aparecer a opção meu imposto de renda. Clique em cima desse meu imposto de renda e aguarde a tela que vai se abrir. Uma tela como essa deverá se abrir. Como a letra está muito pequena, vamos clicar novamente nos três pontinhos e desmarcar a opção para computador. Agora, com a tela modificada, deverá aparecer algo como essa nova tela. Essa tela ela mostra que todas as declarações já foram processadas. E se você rolar mais para baixo, é possível ver os serviços que estão disponíveis. Nesses serviços disponíveis, nós vamos clicar em pendências de malha e vamos ver quais anos estão com pendência de malha fina. Nesse caso aqui, não possui nenhuma pendência de malha fina. Depois disso, vamos clicar também em débitos e vamos verificar se existe alguma dívida. Nesse caso também não há nenhuma dívida. Agora eu vou te mostrar uma outra tela editada com as situações mais comuns que você pode encontrar na hora que você consulta as declarações. Como você pode observar,
existem diversos casos, como por exemplo omisso, processada, não entregue, com pendências. Então, esses e vários outros existem. Só que nem todos indicam que você está na malha. Alguns sim, outros não. Nessa tela estão listados apenas os mais comuns que a gente costuma encontrar aqui no escritório. Estes e além de outros, eles podem ocorrer em qualquer ano e em anos distintos. Por exemplo, poderia ter omisso 2023, 2019. Cada caso, cada cliente é um caso diferente, né? Cada CPF tem as suas particularidades. Agora eu vou te explicar um pouco mais de cada um deles. Como podemos observar, no ano de 2023 tem um triângulo de aviso vermelho com a mensagem omisso. O que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que no ano de 2023 o contribuinte está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E até o momento que você fez a consulta, no caso que nós fizemos, ainda não fez a declaração. A partir do momento que fizer, sai essa mensagem e o status da declaração muda. Agora, para resolver esse caso, basta entregar a declaração. Deixa eu te explicar. Será necessário fazer um levantamento de todas as documentações referentes àquele ano, como comprovante de despesas, receitas, escola, tudo o que deve ser declarado, além dos documentos pessoais do titular, do contribuinte no caso, e dos dependentes, caso existam. Então, aparentemente pode parecer bem simples e fácil, mas o ideal é buscar a ajuda de um contador especialista em imposto de renda, para que ele possa, junto com você, realizar o levantamento da documentação correta. Existem muitas situações que variam de pessoa para pessoa, e se não forem tratadas de maneira adequada, podem levar a sua declaração a cair na malha, que é justamente o que a gente não quer que aconteça. Mas foi o que aconteceu nas declarações de 2019, 2021 e 2022. Cada uma delas numa fase diferente da malha fina. A de 2019, onde tem o triângulo de aviso amarelo com a mensagem com pendência, a declaração ainda está na malha fiscal automática, aquela que é feita por robô. Já a de 2021 e 2022, elas estão na malha fiscal manual, que é aquela feita por auditores, ou seja, ela está na fase em que os auditores vão verificar toda a documentação. Agora eu imagino que tu deve estar se perguntando aí, malha fina, malha fiscal manual, malha fiscal automática, que diacho de tanta coisa é essa, né? A diferença básica entre elas, entre a malha fiscal automática e a malha fiscal manual, é que na malha fiscal automática ainda é possível enviar uma nova declaração corrigindo os erros apontados pelo sistema. Enquanto que na malha fina manual, a malha fiscal manual, não é possível retificar mais a declaração. A única solução é abrir o processo e enviar a documentação para a Receita Federal e aguardar a análise do auditor. Então, vamos ver agora os detalhes dessa declaração de 2019, que ainda está na malha fina automática, e depois vamos ver a de 2022, que está na malha manual. Para obter mais detalhes sobre as pendências, será necessário acessar a seção de serviços, essa mais abaixo na tela do seu celular. Lá nessa seção vai ter a opção Pendências de malha. Basta você clicar nela. Caso haja algum ano na malha fina, ele deve ser exibido nessa opção. Agora, vamos clicar nessa de 2019 para poder ver os detalhes, né? Pois bem, é nessa tela que é possível identificar as pendências que levaram a declaração a cair na malha fina. Existem vários motivos possíveis para isso, e cada um deles precisa ser resolvido. Nesse caso aqui, de 2019, apareceu apenas um motivo. Mas observe que essa declaração ela já caiu na malha antes.
pois ela foi retificada. Se você ver aqui em cima, tem lá o tipo de declaração, retificadora, que quer dizer o quê? Que ela provavelmente caiu na malha, foi retificada e mais uma vez caiu na malha fina. E agora a pendência é possível inconsistência nas despesas médicas do titular no Brasil. E agora, o que fazer nesse caso? Bem, eu vou te dar duas possíveis soluções para esse caso aqui de pendência. No primeiro caso, é possível realizar o processo administrativo e aguardar a análise do auditor. E, se necessário, você pode recorrer dessa decisão dele. No entanto, é fundamental que o contribuinte possua todos os documentos corretos e válidos das despesas médicas, assim também como todos os demais documentos que foram informados na declaração à Receita Federal. Sim, eu disse toda a documentação e não apenas os comprovantes médicos. É a malha manual, ou seja, você está na malha automática, está com os documentos todos certos e pode optar para ir para a malha manual, porque a sua declaração não sai da malha automática. No caso, você pode ir para a manual. Sim, e na manual, como eu disse agora há pouco, tem que ter toda a documentação, tudo que foi declarado, e não só as despesas médicas. E no segundo caso, se o cliente não possui todos os documentos corretos e válidos das despesas médicas, ele pode solicitar uma segunda via desses comprovantes para apresentar no processo administrativo. Mas se não tiver como, tiver extraviado e aí de alguma forma não conseguir mais esses recibos, existe a opção de fazer uma declaração retificadora, alterando ou excluindo os valores, caso os valores estejam diferentes do recibo ou você não tenha mais os recibos. Lembrando que a retificação só é possível se a declaração ainda estiver na malha automática. Se ela estiver no tratamento manual, não vai ser possível mais ser retificada. E agora tu deve estar se perguntando, né? Como é que eu vou saber se eu posso ou não fazer uma declaração retificadora? Para isso, vamos clicar em cima da pendência e verificar as informações detalhadas que aparecerão. Mas antes disso, deixa eu te dizer, normalmente, quando aparecem informações respondendo às perguntas, o que aconteceu, o que verificar, o que fazer, e ele respondendo essas perguntas, isso quer dizer que a declaração ainda está na malha automática e pode sair dela como uma declaração retificadora. No entanto, quando surge apenas uma mensagem informando que foi emitida uma intimação ou foi emitida uma notificação, isso significa que a declaração já está na malha manual e não será mais possível retificá-la. Agora, após clicar na pendência de despesa médica, serão exibidos os detalhes que acabei de mencionar, os tópicos, o que aconteceu, o que verificar e o que fazer. No tópico o que aconteceu, você terá acesso aos detalhes do porquê sua declaração caiu na malha fina. Neste caso, a Receita está informando sobre os dados que estão divergentes. Essas divergências podem ocorrer quando os valores dos recibos não são digitados corretamente, ou quando o prestador de serviço não declarou esses valores, ou ainda os valores que ele declarou são diferentes do recibo que ele deu para você. Então, esses são os casos. Na verdade, vai ser preciso fazer uma análise cuidadosa para tomar a melhor decisão do que fazer. Se você vai com o profissional de saúde e solicita que ele refaça os recibos, que ele declare, ou se você retira esses recibos da sua declaração. Na seção O que verificar, a Receita Federal fornece alguns casos mais comuns de erros que ocorrem, permitindo que você analise e corrija, se algum deles se aplicar ao seu caso, se você achar que algum deles é o seu caso. Na seção O que fazer,
a Receita já te orienta, nesse caso, a retificar a declaração ou falar com o prestador de serviço para informar os valores da Receita Federal. E mais abaixo aparece uma opção que seria fazer a malha manual, aguardando a intimação ou a notificação da Receita Federal, ou fazendo a antecipação de malha, que no caso, na minha opinião, seria a melhor opção. Então, dando prosseguimento, nós vimos agora a declaração de 2019, que estava na malha automática, e agora nós vamos ver a declaração de 2022, que já está no processo de malha manual, já está na fase manual. A fase em que o auditor verifica todos os documentos, se entregues ou não, sem ter mais a possibilidade de retificar. Ele recebe esses documentos e recalcula o imposto da sua declaração ou corrige se estiver faltando alguma informação. E essa declaração, ela não caiu na malha pelo mesmo motivo que a outra. Repare que aquela era de saúde, né? Essa daqui já foi por pagamento de pensão alimentícia. Nesse caso, quando a gente acessa o sistema, não aparece mais os tópicos o que verificar ou o que fazer, porque não tem mais o que verificar e o que fazer. Quem vai verificar e fazer algo agora é o auditor, com base nos documentos que você apresenta. Então, quando você clica, vai aparecer apenas o que aconteceu e as informações adicionais que mostram que foi emitida uma notificação ou uma intimação para aquela declaração daquele ano que você está consultando. Repare também que aparece um número dessa notificação ou dessa intimação, porque é esse número que você vai usar para dar entrada na documentação, em recursos posteriores, caso o auditor não tenha aceitado a sua documentação, essa numeração ela vai ser utilizada. Na declaração de 2021, aparece aguardando análise de documentos. O que isso quer dizer? Que já foi dada entrada na documentação, foi solicitada uma documentação ou foi antecipada, foi entregue esses documentos, mas ainda não foram analisados pelo auditor, ainda está sendo aguardada a análise desses documentos. Após ele analisar, esse status muda, pode ser emitida uma notificação de lançamento, uma intimação ou uma resposta àqueles documentos. Na de 2018, aparece não entregues. O que quer dizer? No sistema da Receita, não tem nada acusando que você seria obrigado a declarar, senão apareceria como omisso em 2023, e você não entregou. É algum problema isso? Não. Se a Receita não está dizendo que é omisso e você não entregou, não tem tanto problema, a não ser que você seja obrigado a declarar e não declarou. Aí tem todas umas regrinhas que vão fazer você ser obrigado ou não a declarar. E em 2017, que consta como dependente, quer dizer que alguém declarou você como dependente. Pode ter sido pai, mãe, um tutor, curador, dependendo de cada caso. Quando aparece processada, é uma das melhores situações que poderia aparecer, mas o fato de estar processada não quer dizer que não exista nenhum tipo de pendência. Processada não tem pendência de malha fina, mas pode ter pendência de débitos. Tanto débitos que vieram da malha fina ou do resultado da declaração, imposto ou pagamentos que foram feitos a menor. Isso pode ocorrer. Então, mesmo que esteja processada, é interessante você clicar nesse processada e verificar os débitos. Se tiver algum ano em débito, vai aparecer os anos, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, como está aparecendo agora na tela. Então, cada um desses anos deve ter algum valor a pagar que foi pago. Você clica, consulta cada um deles e se tiver algum saldo em aberto, tem que pagar. Esses débitos eles podem bloquear o seu CPF se não forem pagos. Outra coisa muito importante que eu não poderia deixar de comentar nesse vídeo é sobre prazos. A Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos para cobrar de você a documentação da sua declaração. Então,
as últimas 5 declarações que você me enviou, elas podem cair na malha fina. Por conta disso, é interessante que você periodicamente faça essa consulta e verifique se não houve nenhuma modificação nos status da sua declaração, pois qualquer declaração retificadora que empresas ou médicos, outras pessoas fizeram e mude aquele valor que está na sua declaração, pode colocar a sua declaração também na malha. Então, a empresa que você trabalha fez a declaração fora do prazo, atrasou 1 ano, 2 anos, e quando ela manda a declaração atrasada, o sistema entra em análise, né? Analisa as declarações que estão envolvidas, e se a sua declaração não tiver aquele rendimento, ela pode cair na malha e você pode ser penalizado por conta do erro de outras empresas. Então, é sempre bom e interessante fazer essa consulta periodicamente. Uma vez no mês ou a cada 3 meses, está sempre consultando. Existem muitas outras pendências que podem aparecer. Se para você apareceu alguma como essas que mostrei, ou se apareceu uma diferente, coloca aqui nos comentários qual foi a sua pendência. Fala o que aconteceu, você conseguiu resolver? Compartilha nos comentários. Dá um like, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam aprender a consultar a malha fina e entender um pouco mais desse monstro da Receita Federal, o leão da Receita Federal. E até a próxima!